Outubro Rosa, né, gente? Tá aí para trazer informação pra gente, para fazer o alerta. Todos os anos o Revista da Cidade também entra nessa campanha para alertar as mulheres da importância da gente estar sempre atenta para esse assunto, para ver se a gente consegue reduzir esses índices, né, de mortalidade do tumor de mama, que continuam muito altos, né? Então a gente vai falar sobre isso com a Fabiana Baroni Macdice, que é cirurgiã oncologista e líder médica do Departamento de Mastologia do AC Camargo Cancer Center. Obrigada pela presença no Revista. Obrigada a vocês pelo convite. É um alerta muito importante todos os anos, sim, porque os números continuam altos, né? É o câncer que mais mata as mulheres ainda, não é, doutora? Exato. A gente gostaria que fosse diferente, mas é um câncer que existe muita incidência. Então, é o câncer que mais incidente nas mulheres. E como a gente tem ainda muitos diagnósticos sendo feitos em fases mais avançadas, tardios, né? Mais tardios, por esse motivo a gente ainda tem uma grande mortalidade. Toda vez que a gente consegue fazer diagnósticos mais precoces, essa mortalidade reduz. Então, não é que ele seja o câncer mais letal, mas ele é o câncer que acaba matando mais, porque infelizmente essa incidência é grande e ainda os diagnósticos são feitos em fases muito tardias. E por isso que as campanhas normalmente estão em cima da questão da prevenção, né? Porque quanto mais precoce o diagnóstico, claro, a chance de sucesso é muito maior, né? E os tratamentos são menos agressivos também. Tanto a prevenção quanto os diagnósticos mais precoces, né? Então, o fato é que se você fizer o diagnóstico, mesmo que não tenha conseguido existir uma prevenção, porque como eu digo sempre, né, a todas as mulheres, o nosso maior fator de risco para ter câncer de mama é o fato de nós termos nascido mulheres e estarmos envelhecendo todos os dias. Quem se previne disso, temos né? Hormônios, não tem jeito. Exato, não tem jeito. No entanto, todas as mulheres, em sabendo que o câncer é bastante incidente, de que nenhuma das mulheres é blindada contra o câncer, elas acabam prestando mais atenção e é necessário, então, que elas tenham uma atitude ativa perante isso, né? Então, para que a gente possa fazer diagnósticos cada vez mais precoces e aí sim, fazer tratamentos menores, tratamentos que sejam menos caros, e não financeiramente falando, mas menos caros à mulher em relação a todo... Para a saúde, para a qualidade de vida, para tudo, né? Isso, todos os tratamentos que a gente poderia fazer, para que a gente minimize consequências que esse tratamento traz, né? Exato. Psicologicamente falando, inclusive. Sim, a gente tem tido um número maior, uma incidência maior nas mulheres mais jovens também, de aparecimento de tumores? O que acontece é que todas as faixas etárias têm aumentado, né? Assim, o câncer de mama ele tem aumentado em todas as faixas etárias. A gente tem tido diagnósticos cada vez de uma forma mais facilitada, então realmente a gente tem tido mais acesso aos diagnósticos, as mulheres estão mais atentas e a gente acaba tendo realmente essa percepção de que existe esse aumento. O que é importante se dizer é que o câncer de mama antes dos 40 anos, ele existe, mas ele é pouco frequente, tá? Não vou dizer raro, mas ele é bastante pouco frequente. Cada serviço tem números diferentes, a gente não tem isso de uma forma global. O que acontece é que é importante que a gente saiba que antes dos 40 anos a mulher também pode ter câncer de mama e que esse grupo de mulheres que ainda não faz de uma forma anual a mamografia, ela precisa ficar atenta às mudanças do próprio corpo para poder ir até o médico se ela precisar fazer esse diagnóstico. E após os 40 anos é que começa a existir uma incidência maior. Né? Então essa curva ela vai aumentando conforme a idade da paciente. Então antes dos 40 existe. E após os 40 é quando começa realmente a existir uma ascensão nessa curva de incidência. Deixa eu abrir para o pessoal de casa. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a câncer de mama, aproveitem a presença da doutora aqui no estúdio, tá? E mandem a pergunta lá no @Revista da Cidade. A gente fez um post aqui com o símbolo da campanha, que é aquela fitinha rosa, né? A conduta mudou, visto que o número de tumores em mulheres mais jovens também, assim como os outros, também aumentou. A gente tem uma diferença de conduta para essa prevenção através de exames? Os exames estão sendo feitos mais cedo ou não? Na verdade, os exames, eles, como eu falei, como a incidência antes dos 40 anos ela é pequena, né, ela é menor, a gente não tem a necessidade de fazer exames de rastreamento, ou seja, aquele exame sem nenhuma queixa nesse grupo de mulheres, a não ser que a mulher tenha alguma parentes incidência, diretos. isso, exatamente, parentes de primeiro grau, um número muito grande de parentes com câncer. Então, nesse grupo de mulheres,
o que a gente tem que chama-se atenção exatamente a questão da história familiar. E talvez, então, de uma forma personalizada, a mulher mereça exames antes. Mas é a partir realmente dos 40 anos que a gente indica o exame sendo feito anualmente para essas mulheres. Então, não existe uma mudança nesse sentido. O que existe hoje é a personalização do tratamento. Ou seja, a gente antigamente imaginava que câncer de mama era sempre tudo a mesma coisa. Ou seja, eu tenho diagnóstico de câncer, esse diagnóstico ele vai ser, eu vou tratar exatamente como a minha vizinha ou a minha amiga. E hoje não. Hoje o tratamento ele é personalizado. Então, paciente a paciente, onde a gente tem que entender qual é a biologia do tumor, quais são as características da paciente que a gente fez o diagnóstico, em que fase que está, para que a gente possa colocar todos os tratamentos ali disponíveis, né? E explicar para ela, olha, para você a gente vai fazer esse. Para você a gente vai fazer, né? Exatamente, vai fazer. E muitas vezes multidisciplinar também, né? Você fazendo parte de um câncer center pode dizer isso com toda a propriedade, o quanto isso faz a diferença na vida da paciente, até mesmo na cura, né? Exatamente, essa multidisciplinaridade. E você entender que cada paciente é uma paciente e cada profissional tem dentro desse tratamento uma gama grande de opções. Exatamente, né? Opções diferentes, cada um fazendo o seu melhor para aquela paciente, o tratamento ele vai ficar muito mais adequado. Sem dúvida nenhuma. Bom, abri para perguntas e já chegou uma aqui. A Sueli quer saber, você responde já. Câncer de mama dói? Ela quer saber também, aí a gente já pode entrar na parte dos sintomas, tá? Perfeito. Vamos continuar aqui a nossa entrevista a respeito do nosso Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. Chegou uma pergunta que eu deixei no ar para você, doutora Fabiana. Sueli quer saber se câncer de mama dói. Sueli, dor é um sinal de alerta. Então, toda vez que você tem um sinal de alerta, é importante dar atenção a ele. O câncer de mama normalmente não dói, né, nas fases iniciais. Mas se ele estiver já de um determinado tamanho, sim, ele pode doer. Então, existem alguns sintomas, já que você puxou essa pergunta, né, em relação a quais seriam os sintomas. Os sintomas, eles são alguns sinais de alerta, como dor, por exemplo, uma dor localizada que passa mês, volta mês, a gente, né, que fica aquela coisa contínua, não é aquela dor prévia que antecede a menstruação, que costuma doer um pouquinho a mama antes da menstruação, depois que a menstruação acontece, passa. Então, uma dor localizada, saída de secreção pelo mamilo, ou seja, sangue, líquido, e normalmente se for de um lado só, então quando saem dos dois, chama menos atenção, mas quando sai de um lado só, afundamento do mamilo, então esse mamilo mudando de alguma forma, ou mais endurecido, mais avermelhado, descascando ou afundando. Mas o mais frequente, quando a gente recebe a paciente que sente algo, é a queixa do nódulo. Então é a presença da bolinha. Esse costuma ser o mais frequente. Mas quando a bolinha já está ali, significa que ele já está num estágio um pouco mais avançado, quando a gente consegue apalpar esse tumor? O que acontece é que não necessariamente uma mulher que esteja assistindo aqui o programa e resolva palpar sua própria mama e sinta um nódulo. A grande maioria das vezes, esses nódulos que a mulher sente são nódulos benignos. Mas é importante que ela use essa informação, ou seja, palpei um nódulo, calma, né, como eu costumo dizer, respira, não surta e procura o médico, tá? Porque daí é o médico que vai conseguir avaliar o que é esse nódulo. Então, o nódulo ele pode ser um nódulo benigno, ele pode ser um cisto, que é uma bolinha de água, mas ele também pode ser câncer. E claro, por esse motivo que a gente fala a respeito da mamografia. Um nódulo sentido pela mulher, ele costuma ter, a mulher não treinada, então que não seja uma enfermeira, ou que não seja da área da saúde, que não seja médica, você, consegue palpar nódulos que sejam menores, então nódulos com menos... as mulheres não treinadas, as mulheres não treinadas palpam nódulos maiores, né? Então, nós conseguimos palpar nódulos às vezes mais menores. Iniciais, exatamente, mais iniciais. Tá certo. Bom, tem bastante gente também com dúvida com relação à idade de iniciar os exames de prevenção. A Patrícia perguntando se quando existem casos na família, vários casos de câncer de mama, qual a idade que esses exames devem começar, né? Deixa eu ver aqui também. A Dominga está dizendo, Domingas, que ela
tem 2 irmãs que tiveram câncer de mama, a preocupação dela é muito grande, mas existe uma demora muito grande para o diagnóstico. Tem uma outra pessoa que também dizendo que há 1 ano atrás descobriu um caroço, conseguiu fazer mamografia só agora. Sim, então essa demora também pelos exames acaba agravando a situação, sim, né? Isso acaba sendo realmente uma questão mais de saúde pública, né? Assim, muito triste, uma questão exatamente de um envolvimento aí com questões políticas muito grande, tá bem? Mas o que eu acho que é importante ser dito é, o câncer de mama, realmente a mamografia, o ideal, nós costumamos recomendar que a mamografia, sem que exista um grande número de mulheres com câncer na família, que seja a partir dos 40 anos, tá bem? Mesmo que exista, então, uma regulamentação de que a mamografia costuma ser feita, então, no Sistema Único de Saúde a partir dos 50, mas existe uma lei que se a mulher tiver uma queixa a partir dos 40, ela pode fazer essa mamografia, ela ainda é o médico fazendo essa solicitação. Então, o que interessa, na verdade, é que a gente saiba que a mamografia ela tem que ser, existem dois caminhos. Uma é a mamografia que a mulher está em casa, sem sintoma algum, e que ela tem tempo realmente para ir marcar, que é aquela mamografia que a gente chama de rastreamento, para você fazer um diagnóstico antes de sentir alguma coisa. E existe a mamografia do diagnóstico, que é aquela realmente então que você já sente o nódulo, e essa daí existe uma urgência maior e claro, o ideal seria que você fizesse o quanto antes para poder identificar, né, indo ao médico para identificar o que é. Vamos saber sobre os exames. Então, você falou sobre a mamografia. O ultrassom substitui a mamografia no caso do diagnóstico? Não substitui a mamografia. São exames que são complementares. A mamografia é o único exame capaz de identificar microcalcificações, que são aqueles pontinhos bem finos. Imagina grãozinhos de sal, tá? Então, é o único exame que é capaz de identificar isso. Ou seja, mesmo antes de a gente conseguir palpar qualquer nódulo, a mamografia já é capaz de identificar esse tumor numa fase inicial. O ultrassom não, o ultrassom só vê bolinhas, só vê depois de já uma quantidade de células que formam realmente uma estrutura sólida. Então, o ultrassom ele não substitui, normalmente ele é usado como um adicional, mas não é substituto da mamografia. As próteses mamárias atrapalham o diagnóstico? Não costumam atrapalhar se você fizer o exame num bom laboratório, se você fizer com quem entende que existe, exatamente, um bom profissional, com um técnico que vai saber empurrar essa prótese. Eu costumo brincar com as minhas pacientes assim, eu falo, eu não sou absolutamente nada contra a colocação de uma prótese mamária, a única coisa que você tem que saber é que você vai ganhar um plus na sua mamografia. Então, ao invés das 4 incidências... Plus de incômodo, inclusive. Um plus de incômodo, inclusive, mas é muito benéfico, né? Então, acho que assim, a gente tem que ter escolhas. Né? Então, se a escolha por colocação da prótese, por uma questão estética, se é importante para a mulher, para melhorar a autoestima, não tem problema. Só uma dica, que eu acho que é super importante, porque isso realmente dá uma certa angústia em nós oncologistas quando a gente recebe pacientes que vão ser submetidas a uma cirurgia plástica e não passaram por um mastologista, por um médico para avaliar suas mamas antes da cirurgia. Né? Então, o ideal, não existe problema em fazer qualquer tipo de cirurgia estética, desde que você saiba antes de fazer essa cirurgia estética se você não tem nenhum problema atual na sua mama. Isso é o mais importante. Bom, fica então aquele recado importantíssimo de todos os anos para que os exames preventivos sejam feitos com regularidade, e aí o caso tem que ser analisado de acordo com o histórico da família também, para saber da regularidade e de quando essa mulher precisa começar com esses exames. E para que a mulher se conheça. Claro, né? E que o autoexame, que foi um tempo atrás tão indicado e tão falado, hoje ele não é mais, não substitui nenhum tipo de exame que a gente está falando aqui, muito pelo contrário. Não substitui, mas é importante só que a mulher saiba reconhecer quais são, como é o seu corpo. Sim, porque se algum sinal, se alguma coisa mudar, ela levanta o alerta e vai ao médico. Exato. Deixa eu agradecer então a doutora Fabiana Baroni Macchidice. Oh, meu Deus, acertei toda vez, agora chega no final, tô escorregada, até adora. Cirurgião, oncologista e líder médica do Departamento de Mastologia do AC Camargo Cancer Center. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês. A gente espera numa próxima oportunidade, viu? Obrigada. E parabéns pela data aí, que eu sei que vocês estão trabalhando extra, né, para alertar as mulheres. Sim, obrigada mais uma vez, doutora.